sou Victor Nan e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia. Há muitos anos me tornei um entusiasta do século XIX, principalmente no que toca à história da filosofia, da ciência, da técnica e das mídias, e como essas coisas se entrelaçam e influenciam a nossa consciência e a nossa visão de mundo. Até hoje a gente sente com força o que foram as chamadas revoluções científicas dos séculos anteriores e as consequências do que foi o afastamento entre as ciências e a metafísica, que, apesar dos esforços de alguns filósofos, pareciam ser ainda servas da teologia, como diziam os escolásticos. O século XIX foi marcado por inúmeros avanços tecnológicos e, com isso, a relação entre tecnicismo e ciência se tornou quase indissociável, principalmente, mas não apenas, no senso comum. Ciência não é técnica. A técnica se desenvolve muitas vezes de forma arbitrária, longe da academia, sem nenhuma pretensão de entendimento do mundo ou de averiguar os fatos. Muitas engenhocas são criadas para fins de entretenimento, por exemplo, e depois é que se descobre a importância daquilo para fins científicos. Nesse período do século XIX se fortaleceu uma crença inabalável na ciência, dando força a vários clichês, mesmo sem o devido conhecimento epistemológico. Os cientistas passaram a ser os mais citados em argumentos de autoridade, sem se saber das procedências daquelas citações, e a partir disso também se fortaleceu uma onda de algumas vertentes do cientificismo. Não à toa surgem pessoas como Helena Blavatsky na Rússia, buscando um diálogo entre a espiritualidade e a ciência, com o lema de que não há religião superior à verdade. Ou o francês Hippolyte Léon Denisard Rivel, que ficou mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, nome da sua suposta antiga reencarnação, um druida da Gália. Kardec foi um grande pedagogo e tradutor de língua alemã, além de membro do Instituto Histórico de Paris e da Real Academia de Ciências Naturais. A sua erudição e excelente desempenho na promoção do ensino público ajudou a dar credibilidade a uma nova doutrina que ele nomeou de Espiritismo. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. As religiões, por terem caído em descrença na academia, devido a esse avanço técnico-científico, precisavam mais do que metafísica para se provarem verdadeiras, quando surgia a necessidade de ir além dos mistérios da fé. Se você não acredita no Deus cristão, existem argumentos como as 5 demonstrações da existência de Deus, da filosofia de Tomás de Aquino. Mas para as religiões modernas, isso já não basta tanto, e daí a necessidade de explicar questões de fé por via da ciência ou de supostas ciências. Mas devemos ter em mente que os homens cultos também erram. Kardec, por exemplo, foi membro da Sociedade de Frenologia de Paris, uma pseudociência que na época era considerada uma ciência legítima e que justificava, dentro de outras coisas, a ideia de supremacia branca do europeu, tão vigente na época, mesmo entre os intelectuais. Em 1888, por exemplo, os frenólogos buscaram catalogar tipos de crânios para ajudar a Scotland Yard, na Inglaterra, a encontrar quem foi o tal Jack o Estripador. E você pode imaginar quantos possíveis suspeitos não foram descartados por causa de uma pseudociência. Em 1839, o mundo conhecia mais uma das inúmeras invenções revolucionárias do século XIX, a fotografia. Novamente nesse contexto entre arte, técnica, ciência, e que servia para comprovar certos acontecimentos. Para quem chegou agora e não sabe, eu tenho formação em filosofia, mas também em fotografia. E quando eu recebo os meus alunos iniciantes em fotografia na sala de aula, eu reparo que todos, quase sem exceção, estão ali para aprender técnicas
que auxiliem a criatividade para assim fazerem boas fotos, entendendo por boas fotos como algo dentro dos parâmetros estéticos pré-estabelecidos pela cultura de hoje. É curioso como as pessoas esquecem que raio-x é fotografia, que fotos microscópicas para fins científicos é fotografia, que a ciência forense se desenvolveu assustadoramente depois da invenção da fotografia, que toda a carteira de identidade possui um retrato fotográfico. A fotografia até hoje tem esse ar de veracidade porque confiamos demasiadamente na nossa visão e porque ela foi inventada justamente nesse momento histórico. E não demorou para que a doutrina espírita passasse a usufruir a fotografia como ferramenta. Ainda em meados do século XIX, devido a uma enorme taxa de mortalidade, principalmente infantil, na Europa, se tornou muito comum registrar fotografias de pessoas mortas, principalmente das crianças, como forma de eternizar aquele ente querido. Muitas dessas famílias não possuíam registros antes desses falecidos em vida. Além da grana e da fotografia não ser tão popular e de fácil acesso, como é hoje em dia, registrar crianças ainda vivas nessa época era bem difícil, porque as chapas fotográficas não tinham muita sensibilidade à luz e isso exigia que os retratados ficassem muito parados, às vezes por mais de 1 minuto. Não à toa surgiu um estilo de fotografia que recentemente foi chamado de Hidden Mother Photography, onde as mães se escondiam sob panos para segurar os bebês que não paravam de se mexer. E isso provavelmente encadeou na ideia de que manter pessoas mortas paradas diante da lente não era bem uma dificuldade. Nessa mesma época das mães escondidas já estavam em voga os rascunhos do espiritismo moderno, com as sessões populares das mesas girantes, nas quais Kardec, inicialmente cético, esteve presente, onde os participantes buscavam entrar em contato com os mortos através dos médiuns, enquanto as mesas se moviam em resposta. Existem inúmeros debates da época, inclusive, sobre a veracidade desses acontecimentos e vale a pena pesquisar. Poucos anos depois da publicação do Livro dos Espíritos de Kardec, de 1857, William H. Mumler, um gravador de joias e fotógrafo amador, faz um autorretrato onde aparece um vulto com a aparência de uma prima falecida. Ele se muda de Boston para Nova York e lá abre o seu estúdio fotográfico especializado em fotografia de espíritos, também por influência da sua mãe, que era médium. E a fotografia de espírito nessa época se tornou realmente muito popular. Inclusive, Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, foi um dos seus adeptos. A coisa se tornou muito lucrativa, talvez porque eles estavam passando pela Guerra Civil Americana, onde o número de mortos era enorme. Mumler ficou tão conhecido nos Estados Unidos que a senhora Mary Todd Lincoln foi escondida da mídia e das autoridades ao seu estúdio para tentar contato com o seu esposo e recém-assassinado Abraham Lincoln. Obviamente, essa fama na Europa e nos Estados Unidos não gerou uma repercussão apenas positiva. E Mumler foi acusado de fraude e de se aproveitar do luto das pessoas. P.T. Barnum, que foi considerado o pai do pop ou o príncipe da falcatrua e criador do estereótipo do que seria o circo moderno e dos freak shows, que chegou a expor um cadáver falso de uma sereia dizendo ser real, parecia não gostar muito da concorrência e buscava sempre desmascarar os seus adversários. Para depor contra William Mumler, Barnum contratou um outro fotógrafo experiente para que ele fizesse uma montagem do próprio Barnum, também com o fantasma de Lincoln atrás, demonstrando que não era difícil fazer montagens como as supostas montagens de Mumler. Porém, o fotógrafo de espíritos foi absolvido por ausência de provas acerca da
falsificação. Para entender isso, é importante pensar no contexto da época e confrontar as explicações técnicas e científicas com as espiritualistas. Para Kardec, o espírito só pode se manifestar através de um médium, que em latim significa meio para algo. Ao contrário da maioria das pessoas, um médium é capaz de gerar um fluido vitalizado que posteriormente foi chamado pela tradição de ectoplasma, depois de um texto de Charles Richer. Alguns registros como esses aqui, com a justificativa de que as fotos precisavam ser feitas com pouca luz ou infravermelho, ajudavam a inebriar o nosso ceticismo. Porém, quando se podia ver mais claramente as faces das aparições, as pessoas podiam questionar dizendo que o falecido não tinha aquela aparência. E a justificativa é interessante. Os espíritos se revestem de ectoplasma e nem sempre escolhem a aparência da última vida, mas podem se manifestar com aparências de vidas passadas. A minha intenção aqui não é de forma alguma ofender a fé de ninguém, mas a gente precisa ter em mente que esse tipo de justificativa, para os mais céticos, pode soar como charlatanismo. Mas, quando analisamos o caso de Mummler, observamos que há uma aparência muito próxima das pessoas falecidas. Falsificar uma imagem de Lincoln é mole, por ser uma pessoa mais do que pública. Mas parece que havia certa semelhança nas demais. Naquela época não era qualquer um que podia pagar por uma foto, muito menos uma foto específica, com especialidades. E algumas pessoas desconfiam que Mummler tinha algum contato com as pessoas mais bem-nascidas da época. Uma foto custava muito dinheiro e uma família com dinheiro para bancar as fotos seria mais ou menos conhecida e possivelmente já ter algumas fotos em casa dos seus familiares, inclusive fotos de post-mortem. Além disso, a gente pode pensar que nada o impedia de fazer qualquer questionamento sobre o falecido, ainda mais quando se sabe que a pessoa está em luto e bem fragilizada. Como eu disse, não foi provado o seu charlatanismo, mas saber que ele mandou queimar todos os negativos originais antes da morte acaba nos causando uma certa desconfiança de que talvez ele tivesse o que esconder. Além disso, hoje é muitíssimo raro encontrar fotógrafos de espírito, talvez porque as pessoas têm acesso ao conhecimento fotográfico e sabem que fazer efeitos mesmo no laboratório sem Photoshop não é tão difícil. Uma das técnicas mais simples é a de longa exposição, quando você mantém a pessoa exposta diante da câmera por um tempo, enquanto a outra fica exposta por muito menos tempo, gerando efeitos como esses aqui. Outra técnica é a dupla exposição, quando você faz 2 cliques diferentes no mesmo filme, no mesmo fotograma. Outra possibilidade é a montagem em laboratório, quando você sobrepõe 2 negativos diferentes na hora de passar a foto para o papel. E a gente se pergunta, por que as pessoas não exigiam ver os negativos? E eu acho que pode haver algumas respostas possíveis. Primeiro, será que nós queremos ver a verdade nua, crua e dolorosa de que jamais teremos nenhum contato com as pessoas falecidas? Segundo, Mummler usava negativos de vidro e podia dar a desculpa de que poderiam ser reaproveitados, o que era mesmo comum na época. E terceiro, as pessoas sabiam o que era um negativo? Você aí que tem menos de 30 anos, você sabe o que é um negativo? Já esteve com um deles em mão? Antes do nascimento da Kodak, em 1888, para ser fotógrafo era preciso ser meio artista, meio químico, meio físico, pois não existia na época uma indústria de serviços fotográficos terceirizados. A maioria dos fotógrafos também revelava as próprias fotos. Se hoje a maioria das pessoas não sabe fazer isso, imagina na década de 1860. Se há provas irrefutáveis de que as imagens de Mummler são falsas,
eu não sei. Mas que qualquer fotógrafo com o mínimo de conhecimento em revelação faz fotos idênticas à dele, sim. Faz e não é difícil. Basta ter alguma habilidade manual que Mumler provavelmente tinha devido à sua experiência como gravador de joias. Quando eu estava preparando a pesquisa para esse vídeo, me deparei com fotos como essa aqui do Chico Xavier e essa outra aqui do caso do químico William Crookes e a aparição de Kate King. E eu fiquei levemente chocado ao pensar no que leva as pessoas a acreditarem nisso. As transparências nos fantasmas de Mumler, somado ao fato de que, em geral, não se sabe muito fotografia, leva sim as pessoas a acreditarem nisso aqui. Agora, esses casos aqui me parece uma necessidade extrema de autoafirmação constante de uma fé que já parece um pouco frágil. Mas por outro lado, eu gostaria de dizer aos mais céticos que demonstrar que a fotografia de espírito é falsa, o que eu acredito que seja, não quer dizer que toda a doutrina espírita seja falsa. Uma coisa não pode ser concluída da outra. Mas talvez a gente não precise da ciência para justificar a fé das pessoas. Se a sua fé não degrada, se a sua fé não gera guerra territorial ou preconceito, tudo bem. Crer sem saber a procedência das coisas faz parte da condição humana. Beijos.